Comece a procurar por substitutos. Otimismo. Essa pessoa é muito otimista. Não quero otimismo. Eu quero fé. Entusiasmo. Superstição. Razão, pensamento positivo. Fé se tornou um mito, uma lenda, uma superstição, um ritual, uma mecânica, uma tradição, algo que não tem o poder de Deus. Cura ninguém, não liberta ninguém, não salva ninguém, porque os pastores estão pregando mensagens motivacionais e não estão usando a fé que tem um poder imenso, a fé inabalável, a fé que não pode ser de forma alguma duvidada, a fé invencível. Pelo menos dá um grito, me ajuda por favor. Você chegou aqui nesta manhã, eu quero te dizer que Deus te deu uma fé inabalável, indomável. Creia, 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 creia. Uau! Os Gálatas começaram na fé e terminaram na carne. Terminamos com otimismo, com mensagens motivacionais. E as pessoas são tão tolas, não, meu povo de fora, as pessoas são tão tolas que qualquer mensagem as impressiona, uma mensagem motivacional, porque Deus diz, ajude-se que eu te ajudarei. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que já, porque você tem um Deus para quem tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Deus é o Deus do impossível. Tire os limites de Deus. Deus é um Deus sobrenatural. Quebre essa mente, quebre essa razão e ouse acreditar. Uau! Por favor, continue, por favor, continue. Deus nos deu uma medida de fé. Segundo a sua fé foi feito, segundo a sua fé foi feito, segundo a sua fé foi feito, segundo 19 vezes Jesus diz, de acordo com a tua fé foi feito, de acordo com a tua fé foi feito. Lembrem-se da sua fé, lembrem-se da sua fé. Ele não diz de acordo com a minha fé, mas sim de acordo com a tua fé foi feito. Por favor, continue, por favor, continue. Todos nós devemos tomar uma decisão de andar por fé ou por vista. Aqui vem 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Quero que vamos até lá, por favor. Qual é a luta que enfrentamos todos os dias? Acordamos e o sentimento, a sensação que nos diz de forma persistente como era difícil o trabalho. Você tem que fazer isso pela fé. Não caminhamos por emoções, mas por convicções. A convicção vem de dentro. O Espírito de Deus cria uma convicção em nós para crer. Acho que é assim que os católicos romanos realmente leem. Nós andamos por toda a vista panorâmica. Você pode simplesmente levantar a sua mão e dizer, por favor, me ajude. De novo, por favor. Forte! Grite para o mundo, vamos, grite para o mundo. Pare de pensar, confiando no seu intelecto. Confie no Senhor, acredite no Senhor. Eu vou te ensinar como lutar. Eu vou te ensinar a pegar essa fé pelos chifres e acreditar que você é invencível. Mais 1, 2, 3, vai. Outro. Prazo. Terminei, agora sim. O que significa caminhar? Essa é a luta. Aqui está o aplicativo. O que significa realmente andar pela fé na vida? A vista. Por visão, significa caminhar através dos 5 sentidos humanos. Ver, ouvir, tocar, cheirar e saborear. É uma experiência completa e imersiva. Quantos estão aqui? Caminhamos pelo que vemos, tocamos, ouvimos e saboreamos. Gosto muito. Os 5 sentidos, a pessoa que se guia e anda apenas pelos 5 sentidos está destinada a ser limitada e restrita o tempo todo em todas as suas percepções e experiências.
Você está destinado a que absolutamente nada de sobrenatural aconteça, porque você segue estritamente o que vê. O negócio vai muito mal, mas ele pensou em uma estratégia inteligente para levar o negócio para um outro lugar. Então todos nós seguimos a visão. Andar pela vista é andar pelos 5 sentidos, pelo que vejo, pelo que sinto, pelo que toco, pelo que ouço. Aí vem. E o que significa realmente andar pela fé? Significa verdadeiramente ver o sobrenatural, o invisível, o eterno. Ver profundamente além do que estou vendo para essa pessoa, para a vida dela. Estou vendo outra coisa. Deem-me aquele aplauso bem forte. Em outras palavras, os 5 sentidos. Quando você caminha pelos sentidos é natural. Você está limitado porque não pode ir além. Quando vive pela fé, você perde pelos sentidos. Você perdeu a sua fé. Quantos de vocês já tiveram dificuldade para acreditar em algo? Nessa área você está vivendo pelos sentidos. Quando é difícil acreditar, porque a fé é espiritual, a fé não é natural. Então os sentidos dizem, quero, mas não posso. E ouça isso. O que significa caminhar pela fé? Caminhar pela fé é caminhar por aquilo que está acima e além. Pelo mundo espiritual, que eu não vejo. A fé me conecta a esse mundo. Que eu posso ir receber minha cura, minha libertação. A fé se conecta. Vocês estão aqui na igreja. Tem uma irmã, como se chama a irmã que cozinhou para nós ontem? Marisa me diz, pai, um dia o Senhor liberou uma palavra e disse que a residência, os papéis migratórios estavam sendo liberados. E como sempre tem um louco, como eu digo, louco na fé, que já perdeu a cabeça, que já não raciocina, só crê. E essa mulher pegou as coisas, e é uma das nossas intercessoras fiéis, pegou a palavra, tomou posse, e depois de 30 anos, recebeu seus documentos. Você acha que o que estou falando não é real? Ela recebeu seus documentos e da mesma forma, finanças. Então caminhar pela fé é caminhar acima e além da dimensão natural. A fé é a entrada legal para a dimensão sobrenatural. Você quer viver nessa área? Acesse pela fé. Continue, por favor. A fé nos conecta ao mundo invisível. A fé é a avenida de Deus para o mundo visível. O homem pode viver em ambas as dimensões. Com os sentidos ele toca este mundo. E com a fé ele toca o mundo invisível que não vemos. Aqui há anjos. Há um mundo invisível onde está o poder, onde está a presença, onde está Deus. Deus é um ser invisível. Então qual é o ponto? O ponto principal é que a fé é algo que pode ser verdadeiramente. A fé persiste firmemente até aqui. A fé vê claramente como será o futuro. Como estará o seu negócio em 3 anos? Se você está vivendo pela fé, já viu isso. Se agora você vai olhar e vai dizer, deixa eu ver como eu vejo isso. Você não viu, não está vivendo pela fé. Porque a fé vê o invisível. A fé vê o invisível. Está na câmera, tá ligada? A fé não me deu ligada. Levante sua mão, por favor. A fé vai além. A fé vê o invisível, a realidade que ainda não se manifestou. A fé chama as coisas que não são como se já fossem, trazendo-as à existência. Você diz, agora mesmo eu estou pobre, mas eu me chamo verdadeiramente próspero. Chame-se pela sua fé exatamente como você deseja ser. Deus te trouxe nesta manhã para que você se veja curado. Agora me sinto doente, mas pelas feridas de Cristo eu me vejo curado. Abra sua boca e comece a falar, porque a fé não se manifesta sem ser expressa em palavras. A fé se manifesta, e termino com isso. Caminhar pela fé é viver pela certeza daquilo que você acredita ser a verdade. Agora olhe para isto, por favor, olhe para isto.
ande, sente-se e termine. Caminhar pela visão é caminhar pelos sentimentos, pela percepção visual, pelo ambiente ao redor e por tudo o que nos cerca. Como? Muito difícil. E todo o nosso ambiente nos diz não. Mas a fé vai além. Quando escolhi um líder perto de mim, vi escotos. E Deus me disse, esse é um evangelista, esse é um pastor da igreja. Mas ele acabou de sair de Little Havana. Mas eu vi além. Eu já vi como será definitivamente a colheita final. Eu já vi como vai ser. Já vi a multidão chegando. Se agora eu tentar imaginar, eu não tinha visto. Porque eu não estava nessa área vivendo pela fé. Agora, por favor, olhe atentamente para isto. Deus lhe concedeu a fé, ouça bem, para substituir completamente os seus 5 sentidos. Eu fiz uma pergunta a Deus: Senhor, como verdadeiramente ensino o povo a não andar tanto pelos sentidos o tempo todo, constantemente? Deus me disse, estão destinados a limitar, nunca passam para outra dimensão. Tire as mãos do bolso e levante-as para o céu. Eu disse, Senhor, o que eu faço? E o Senhor me disse isto. O Senhor me disse isto: ensine-os a serem verdadeiros tomadores de risco, pessoas que não têm medo de arriscar. Os jovens gritaram para mim: ensine-os a serem tomadores de risco. Ensine-os a serem tomadores de risco, a abraçar os desafios e a aprender com cada experiência. Você deve dar passos ousados de fé, passos que você nunca deu antes em sua vida, na família, no lar, em sua própria casa, em sua vida de saúde, em sua vida pessoal. Eu realmente não sei o que mais dizer sobre isso, mas é importante. Você vai correr riscos. E Deus me disse, Ele disse, meu filho amado, ensine-os a criar e desenvolver uma cultura de risco, uma cultura onde a inovação e a ousadia são valorizadas. O que realmente significa uma cultura de risco? Significa uma cultura de fé. Por que a palavra risco se escreve fé? Sim, o risco se escreve fé. Quantos de vocês aqui, se vão profetizar, não profetizam mais a mesma coisa? O Senhor os ama profundamente. Não, você vai profetizar algo mais específico. Você vai correr um risco. Pegue o microfone. Carregue o microfone. Profeta Sarai, vou testar você para assumir riscos aqui. Yosoko, levante a mão se você nunca correu riscos com finanças antes. Assuma riscos, por favor, de verdade. Cara, espera agora. Ele não correu nenhum risco. Ouça isto. Esse é o risco que eu corri em finanças. E você pode ir conferir. Ano passado dei quase todo o meu salário para a colheita. E esse ano eu arrisquei, me escute, dei o dobro do que dei no ano passado. Não é assim, André. Para que não digam que estou mentindo. Não preciso dizer o valor. Assumi um risco. Não, porque isso é para... Vai por outro caminho. Aqui no Rei Jesus temos que ser pessoas que assumem riscos. Antes, quantos de vocês Deus já usou em palavras em profecia? Levantem a mão. Agora, assuma um risco e aproxime-se do seu chefe, do seu amigo ou do empresário e entregue uma palavra de conhecimento. E diga a ele, olha, eu sinto isso e isso. E você vai profetizar para ele. Você vai até aquela pessoa na cadeira de rodas e vai falar com ela. E vai dizer, eu vou falar de Cristo. Levante-se. Acabei de assumir um risco. Vou conversar com 2 candidatos à presidência de Honduras. E qual foi o risco? O risco foi que o que eu dissesse para eles não fosse de Deus. E eu pensaria, esse cara é um charlatão. E a primeira coisa que digo é, Deus me disse antes de vir aqui, um dos 2 está doente.
E eu pergunto, você é um daqueles de quem Deus me falou que está doente? E um deles me disse, sou eu. Ele me disse, tem um histórico católico. Deus a falar comigo, um risco, assuma um risco. Há entre vocês aqueles a quem Deus deu uma palavra profética, mas como são medrosos, não a liberam. Liberte-a. Há muitos de vocês, todos os homens milionários dizem isso. Eu realmente ganhei muito dinheiro porque arrisquei semear mais e investir em coisas que muitas pessoas disseram que eram completamente loucuras. Mas você e eu vamos muito além da razão, da ciência, da educação formal, dos nossos sentidos físicos. Nosso Deus está muito acima e além de tudo isso. Nosso Deus é verdadeiramente sobrenatural e poderoso.